Plantão SP Rio Mais. Prometido, estamos de volta agora com o Plantão SP Rio Mais. Os senhores imaginam que a correria está enorme para todo mundo. Nós temos o prazer de conversar com o prefeito de São José dos Campos, senhor Felício Ramute. Senhor Felício, muito obrigado por participar mais uma vez aqui da entrevista com a SP Rio Mais. E sem delongas, nós vamos começar por uma coisa que inclusive já tivemos perguntas aqui. A flexibilização voltada a salão de belezas e academias. Muito bom dia, senhor prefeito. Bom dia a vocês que nos acompanham na SP Rio. Quero aqui pedir autorização, estou aqui sozinho, então vou pedir autorização para retirar a máscara, né? Importante, eu sei que máscara às vezes incomoda muito as pessoas, tem gente que dói aqui na orelha, tem gente que se sente sufocado, quem usa óculos fica embaçado, mas cada um tem que se adaptar, porque provavelmente a gente vai ter que usar ainda por muitos meses a máscara. Isso é muito importante para cuidar da nossa saúde e da saúde dos outros. Então, use máscara, sempre, né? Então, estamos aqui agora e já diretamente falar sobre a questão da academia e dos salões de beleza. Nós publicamos um decreto ontem, onde fica claro que, seguindo o decreto presidencial, que incluiu nas atividades essenciais, as atividades poderão ser exercidas na cidade com todos os cuidados necessários para preservar a saúde de quem é o funcionário desses locais e para os clientes desses locais. Então, nós estabelecemos regras muito claras e específicas para quem desejar abrir o seu salão de beleza ou suas academias. Quem quiser abrir para prestar o serviço vai ter que seguir as regras do município. Perfeito. Perfeito. Você pode detalhar algumas das regras, né? A gente já passou aqui para a população em geral, aliás, bom dia também, né? Utilização de máscaras, como é que vai ser aí a metragem que as pessoas têm que seguir lá dentro? Detalhe um pouco para a gente essas regras para a abertura de academias nesse momento. Um último senão aqui, senhor prefeito. As academias tratam-se das academias de rua, não é? Porque nós temos aqui também alguns questionamentos a respeito daquelas academias que estão dentro de condomínios. A regra especifica isso, é verdade? É isso mesmo. Na verdade, então vamos começar por essa parte. A academia que nós estamos falando é aquela academia que tem um CNPJ como prestador de serviço. Tem umas que são dentro de algum shopping, tem outras que são nas ruas, numa galeria, não importa o local, desde que seja uma prestação de serviço profissional desta empresa que é dona daquele local. Já as de condomínio, residenciais ou de prédios permanecem fechadas, devem permanecer fechadas. Elas se tratam de áreas comuns dos prédios. Portanto, não está autorizada a abertura desses locais nos prédios. Até porque essa rotina que a gente exigiu e esses critérios, a gente não vai conseguir ter essa fiscalização pelo próprio prédio. Então, ele deve permanecer, sim, com as academias ainda fechadas. Bom, sobre as regras, um cliente a cada 10 metros quadrados, os equipamentos de musculação devem ficar 2 metros uns dos outros, nas salas de atividades coletivas, de treino coletivo, né? É importante que esteja marcado com uma distância mínima de 2 metros, valendo também os 10 metros quadrados. Então, sua academia tem 200 metros quadrados, você pode receber 20 alunos por vez. A sala de atividades coletivas, algum treino coletivo, tem 100 metros quadrados, você vai poder ter 10 pessoas fazendo a atividade no máximo e com a distância de 2 metros entre cada uma delas. Essa é uma regra. Outra regra importante é que os vestiários têm que permanecer fechados. Não pode haver troca de roupa, o vestiário não pode funcionar. Pode ter o banheiro, mas o vestiário não. Então, você deve ir com a sua roupa para fazer a academia e voltar para casa com a mesma roupa. Então, isso também foi determinado. O bebedouro, você deve usar o bebedouro para encher aquele squeeze, aquele recipiente que você põe água e beber individualmente, não para você usar para beber. Se tiver uma catraca na entrada, tem que liberar a catraca, tirar a catraca para deixar que as pessoas não precisem passar pela catraca, colocar a mão na catraca. Gel em todos os locais para que a pessoa higienize após o uso ou a própria empresa, o próprio funcionário da empresa. Então, essas são algumas regras, né, de forma rápida e genérica que eu falei, tem todas detalhadas no decreto, para garantir a saúde de quem está frequentando e dos próprios funcionários. Perfeito. E prefeito, chegam aqui, a gente está ao vivo, né? Vários questionamentos aqui para a gente através das redes sociais, como por exemplo, os esportes de combate, as lutas aí estão liberados, como é que vai funcionar? O pessoal pergunta aqui, você já deu um pouco dos detalhes, né?
As academias de uso comum, é comum uma pessoa usar a barra, depois a outra vai e usa, então você falou que a academia ou o próprio usuário vai ter que fazer a higienização desse aparelho. Detalhe só mais esses assuntos aí sobre o contato físico, seja através do aparelho ou através dos esportes de luta. Excelente colocação. O contato direto, que nós chamamos no decreto, está proibido. Então, academias de luta podem abrir? Podem, para condicionamento físico e treino técnico individual, não para a luta em si. A luta não é permitida, então ela pode sim, o treino técnico individual e para o condicionamento físico, guardadas as mesmas regras. 10 metros quadrados por local, 2 metros de distância, as mesmas regras. Academia de tênis pode funcionar. Porque o tênis é um esporte que não há o contato direto, né? Uma pessoa fica de um lado ou do outro lado. De vôlei, não pode, porque no time do vôlei, de um lado ou de outro, tem aquele contato direto, mesmo que involuntário, pode acabar acontecendo e as pessoas ficam mais próximas. Você não consegue controlar, num esporte como esse, coletivo, a distância entre um e outro. Então, aí é proibido. Então, as academias de lutas permitidas. De dança, mesma coisa, sem o contato direto. Pode fazer as aulas de danças coletivas, sem contato direto entre as pessoas. Os famosos aí campus society estão liberados, prefeito? Só para a gente... Não estão. De forma alguma. Atividade de futebol não, por conta de você não conseguir controlar o distanciamento entre os jogadores. Então não estão permitidos. Perfeito. E esse decreto também fala sobre salão de belezas, né? Cabeleireiros, barbeiros. A gente sabe que muitas pessoas aqui da cidade estavam abrindo já com restrição de hora marcada, uma pessoa por vez. Muda alguma coisa? Olha, agora existe uma regra oficial, né, para esses tipos de atividades. Então, a questão da máscara, o avental para quem está cortando o cabelo e para o cliente também, aquele mesmo avental que a pessoa usa de tecido, depois um outro cliente vem, ele troca o avental, higienização dos equipamentos, uso de máscara, não ter espera, hora marcada, pode até nem ter hora marcada, mas só se tiver profissional disponível para atender imediatamente sem deixar as pessoas na espera. Então essas são as regras básicas também, tudo detalhado no decreto de salão de beleza. Perfeito, perfeito. Ainda falando sobre a quarentena, mas agora sem falar sobre academia, né? Um outro assunto, né? A Prefeitura de São José dos Campos fez um segundo pedido ao Supremo Tribunal Federal para analisar uma possível flexibilização aqui da cidade, né? A Prefeitura já tinha feito os recursos na primeira instância municipal, na segunda estadual e agora no STF, que também perdeu. O que muda com esse segundo recurso? O que mudou nessa segunda apresentação da Prefeitura ao Supremo Tribunal Federal para uma possível flexibilização? Vou fazer uma correção. Nós não perdemos nada no Supremo Tribunal Federal. O primeiro recurso, ele foi devolvido, o desembargador, o ministro Celso de Mello, disse que não iria fazer o julgamento enquanto não saísse uma decisão do Tribunal de Justiça. Portanto, ele não julgou nada. Agora nós entramos com um novo tipo, que foi o embargo de declaração, né? E aí sim a gente entende que possa ter também alguma novidade positiva em relação a isso. Então, na verdade, no Supremo Tribunal Federal não houve ainda nenhuma manifestação contra a flexibilização, a proposta de flexibilização da Prefeitura. Então, deixar isso claro. Agora, esse novo instrumento que nós entramos, o embargo de declaração, porque a gente insiste que é possível manter a segurança e a saúde das pessoas acoplando algumas atividades comerciais. Tudo isso por conta da situação de São José e do trabalho que a gente tem feito de infraestrutura, ampliação de leitos, novos leitos de UTI, tudo isso é necessário. A cidade fez a lição de casa e entende que isso pode ser feito e ainda mantendo a segurança das pessoas. Muito obrigado pela correção, prefeito. E prefeito, a gente está ao vivo aqui, né? E as pessoas estão pedindo para a gente retomar no assunto das academias, então eu vou fazer essa retomada perguntando quem vai fiscalizar aqui na Prefeitura essas academias, e o governador João Dória, é um questionamento também, deve se pronunciar. Caso o Estado venha a barrar esse decreto federal, a Prefeitura vai recorrer? Como é que vai funcionar nesses dois casos? Primeiro, o decreto hoje vigente permite que as atividades essenciais sejam efetuadas. Então, portanto, nós criamos e fizemos o nosso decreto absolutamente dentro da legalidade, dentro do decreto estadual vigente. Se houver alguma alteração do decreto estadual, aí provavelmente pode haver algum questionamento judicial. Nós vamos permanecer com a nossa posição e, de repente, se tiver algum questionamento, nós vamos também nos defender, mostrando quais são os motivos que nos levaram a tomar esta decisão. Então, vamos aguardar até a meio-dia e meia, a gente não tem a informação prévia, né, para saber qual será a ação que o governador João Dória
vai tomar. Eu acho que ele poderia, por exemplo, repassar essa responsabilidade aos prefeitos, né, para que eles tomem as decisões de acordo com as realidades de cada município. Talvez fosse uma ação interessante do governador, neste caso, pontualmente, por se tratar de uma atividade já decretada como essencial pelo presidente da República, diferente das outras atividades que o governo ainda está controlando através do seu decreto de quarentena. Então, pode ser uma ação que o governador possa vir a tomar. Não sei, né? Não tenho informações lá do governo sobre qual será a atitude. Então, qual era a outra pergunta da academia? Sobre a fiscalização. Como é que vai ser feita a fiscalização? Olha, o Devair, que é o nosso secretário de Proteção ao Cidadão, junto com o Fábio Pasquini, que é o diretor de fiscalização, já começaram, a partir de hoje, né, com orientação, visitas às academias e orientação. Durante essa semana será feita orientação e durante a semana que vem nós vamos passar em todas aquelas que resolveram abrir. Também não é obrigado a abrir, abre quem quer. Salão de beleza, academia, somente aquelas que entenderem que estão dentro das condições necessárias para abrir, né? E se quiserem implementar outras ações importantes, quero medir a temperatura das pessoas que entrarem, pode fazê-lo. Aquelas são as condições mínimas implementadas pela prefeitura. Então, a fiscalização de posturas é que vai fazer esse trabalho. Está prevista aí no decreto a aplicação de multas a quem descumprir as regras? Como é que é a penalização para quem não cumprir as regras? É a mesma que já existe hoje para os serviços essenciais, né? Advertência, R$ 5.000 de multa, e reincidência, esse número dobra, até com lacrar o estabelecimento. Perfeito. Mudando agora rapidamente de assunto, São José foi uma das cidades, né, que participaram da reunião do Conselho Municipalista com o governo estadual. Quais pontos a prefeitura apresentou ao governo do estado nessa reunião e o que o governo do estado respondeu à prefeitura? Olha, primeiro eram vários prefeitos de várias regiões, eu representando essa região. Primeiro falei sobre a importância da ampliação dos leitos, né, de internação nos hospitais estaduais. Nós temos os regionais aqui, que ainda estão ociosos e tem espaço para crescer o número de leitos para o Covid, tanto de São José dos Campos, quanto do Litoral, Taubaté, vários hospitais regionais que podem ampliar sua capacidade para melhor atender toda a nossa região. Esse foi o principal e primeiro pleito que eu fiz. O segundo foi que o governador, a partir do dia 31 do Plano de São Paulo, possa levar em consideração as realidades de cada região, de cada município, para a continuidade da quarentena e o início da flexibilização. Então, exatamente o que eu acabei de dizer agora em relação à academia, por exemplo, e salões de beleza. Ele poderia fazer com que isso fosse determinado pelos próprios prefeitos que conhecem melhor a realidade de cada situação e de cada local. Foi esse o pleito, não só meu, da grande maioria dos prefeitos que estavam ali, para que as realidades dos municípios e das regiões sejam levadas em consideração na flexibilização e na implantação do Plano São Paulo do governador. Pois é, prefeito, e claro, nós estamos tendo aqui uma série de argumentações a respeito de um setor que tem sofrido demais, que é o setor de bares e restaurantes também, que, claro, nós sabemos que tem que esperar as determinações que sejam feitas pelo governo do estado, mas que a gente já recebeu várias aqui notificações que sente muito isso daí e espera que, claro, a prefeitura também esteja sensível com isso. E um outro ponto, senhor prefeito, agora há pouco o senhor divulgou aí um vídeo onde mostrava a distribuição de cestas básicas aí pelo estado. Como é que está sendo feita essa distribuição aí também? Olha, deixa eu aproveitar essa notícia das cestas, né, importante, para dizer uma coisa para você. Muita gente tem me questionado, mas você está brigado com o governador? De forma alguma, aliás, reconheço que o governador é um grande gestor. O isolamento social decretado pelo governador logo no início foi importantíssimo para que as cidades pudessem se preparar. Então, aquela coragem de decretar naquele momento o isolamento social, por aqueles primeiros 30 dias. O que aconteceu é que, a partir de então, a gente entendeu que, pelas nossas características regionais, pelo trabalho, pela lição de casa que nós fizemos, ontem mesmo eu filmei também uma nova ala no Hospital Municipal com mais 40 leitos, pronta já para ser aquela primeira ala que nós fizemos lotar, já ter uma outra ala para receber as pessoas. Nós estamos sempre nos antecipando nas ações. Então, se ampliar um pouco o número de pessoas, a gente tem infraestrutura para receber, né, aquelas que se... Então, é neste ponto que eu tenho uma discordância pontual com o governador João Dória, que seria a importância de levar em consideração os critérios regionais.
mas reconheço que o isolamento social foi importante para os médicos se prepararem, para as cidades se prepararem, para a gente entender melhor a doença, e aí sim passa então a valer um ponto que a gente começou a discordar da equipe do Estado, com a nossa equipe do nosso comitê, que era a possibilidade de flexibilizar. Isso incluía, no nosso primeiro decreto, os bares e restaurantes colocados com todos os cuidados. Nós já estamos vendo lá na Europa, muitos já abertos, com as regras mais ou menos parecidas com aquilo que a gente queria implementar lá no dia 18 do mês passado. Então, mostrou que a gente estava no caminho certo do ponto de vista das regras, né? Então, é bem pontual. E agora o governador traz para a cidade um grande benefício, que são as 28 mil cestas básicas que nós recebemos hoje, acabei de receber, e que serão distribuídas para as pessoas que mais precisam, já do cadastro, do nosso cadastro único. Então, eles já analisaram o cadastro único, que é um cadastro onde todo mundo está cadastrado, fizeram essa análise, enviaram a listas das pessoas que deverão receber e já estão enviando as cestas básicas. Conforme elas forem chegando, a gente vai distribuindo. Nós publicamos essa lista no site da Prefeitura para dar maior transparência. E olha só que interessante, olha o que aconteceu nesse momento. Muita gente tem meu celular. Aliás, meu celular é o mesmo há, 15 anos. Né? Eu não mudei o celular porque... E eu acabei de receber uma mensagem de uma pessoa, não sei como acessou meu celular, dizendo: prefeito, meu pai faleceu há 22 dias. Ele está na lista. Se o senhor quiser, pode tirar o nome dele e dar a lista para uma outra pessoa que precise. Então, olha só como a transparência é bacana. Ela já poupou uma ida das pessoas até lá, né? Aí eu pedi para entrar em contato com ela, confirmar os dados, a informação, nós vamos confirmar tudo isso, e ela já poupou o trabalho de ir até lá, não encontrar a pessoa. Então, essa transparência é muito importante para as pessoas saberem quem vai ter esse direito, e depois aquelas pessoas que a gente não encontrar porque a lista está desatualizada, ou como o caso dessa pessoa que me mandou a mensagem aqui no WhatsApp, nós vamos fazer um novo critério, falar com o governo do Estado, porque é ele que definiu os critérios para a distribuição. A nossa parte é a logística. Perfeito. E, prefeito, falando de outro assunto também, a Prefeitura está realizando pela segunda vez a aplicação de testes aí na população. Qual o objetivo dessa segunda aplicação de testes aí do coronavírus? Faz parte da nossa lição de casa. Lá no dia 15, mais ou menos, do mês passado, nós fizemos, foi a primeira cidade do estado de São Paulo a usar os testes por amostragem. Você visita casa a casa, como se fosse uma pesquisa de opinião, mas faz o teste rápido. Qual é o objetivo do teste rápido? É para ele ver quem está doente? Não. É para que ele é eficiente para ver quem já teve contato com o vírus. Ou seja, quem já teve a doença, nem sabia e acabou, ou até sabia e acabou criando já os anticorpos. Ele é muito preciso para enxergar isso. Na nossa primeira pesquisa, nós avaliamos que, com o resultado estatístico, 3,11% da população já havia tido contato com o vírus. O incrível é que todos aqueles que deram contato positivo não tinham tido sintomas nenhum. Eles não sabiam, não faziam a mínima ideia de que teriam tido já o coronavírus. Então, nós avaliamos que, com isso, a cidade já tinha 25 mil pessoas que já tinham sido contaminadas e, consequentemente, já tinham anticorpos, já estavam protegidos, então, para a doença. E nem eram mais um polo de transmissão dessa doença. Então, essa foi a primeira análise. Agora, faremos uma outra análise. Se esse número aumentar e for de 6, 7, 8, 10%, o que vai significar? Vai significar que de 25 mil, por exemplo, a gente foi para 50 mil pessoas que já tiveram o vírus. E toda a nossa rede privada e pública teve a capacidade de absorver aqueles que têm a doença no seu estado mais grave. Porque 85%, 90% das pessoas não têm nenhum sintomas ou apenas sintomas bem leves. É isso que as pessoas têm que entender. Mas não quer dizer que você tem que relaxar. Muito pelo contrário. Fique alerta, tome cuidado, use máscara, rotina de higiene. Você que for idoso e portador de comorbidade, não saia de casa. Você que puder, fique em casa. Se você sair, fique alerta. Perfeito. E a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Antes de eu passar para a última pergunta do Glauco, que muitas pessoas estão perguntando sobre o que abrir, o que pode, com esse novo decreto sobre as academias, o que pode abrir, se as escolas municipais vão voltar. Por exemplo, aqui o Júlio Razek fala aqui: estabelecimentos comerciais como as lojas de departamentos estão liberados?
O que mudou com esse decreto, enfim? Apenas academias e salões? As lojas podem abrir na cidade? Não, é específico para academia. Aliás, até alguma academia, e tem algumas maiores, né, aquelas mais chiques, tem até bares e restaurantes dentro da academia. Eles não podem abrir também. Né? Aquela lanchonete que tem dentro da academia tem que permanecer fechado. Então, ninguém está liberando atividade nenhuma, a não ser atividades essenciais, que agora foram incluídos as academias e os salões de beleza. Perfeito, prefeito. A gente sabe do tempo que o tempo urge aí para o senhor também. Para fechar, a gente gostaria de saber, na verdade, duas coisas. A íntegra desse decreto já está disponível no site da Prefeitura e como está a porcentagem de ocupação de leitos na UTI aqui na nossa cidade. Porque, claro, a gente já recebeu alguns comentários aqui também. Quem contrair a doença terá atendimento aqui na nossa cidade? Essa é a nossa parte. Posso garantir a você que nós estamos fazendo bem a nossa parte para que você tenha um leito tanto de enfermaria quanto de UTI disponível. Isso se você for usuário do serviço público de saúde. São José, 60% das pessoas usam o serviço público, 40% usam a rede privada de saúde. Tem plano de saúde ou particular e usam a rede privada. Essa é mais uma característica da nossa cidade, que tem que ser comparada até quando você vai analisar os leitos. Então, vou dar um exemplo para você do Hospital Municipal nesse momento. Né? Nós temos 5 leitos de UTIs ocupados e nós criamos 34 leitos de UTI somente para o Covid. Então, tem muitos leitos vazios de UTI para o Covid. O hospital, na verdade, tem 70 leitos de UTI. Nós reservamos esses 34 só para Covid. Criamos os 34, ampliamos. As enfermarias do hospital, nós acabamos de criar uma nova ala com mais 40 leitos. Se a gente for considerar o total de leitos de enfermaria que nós temos disponível, por volta de 60 leitos, sendo que aproximadamente 15 estão sendo utilizados nesse momento no Hospital Municipal. Então, a capacidade de atendimento está garantida. Eu não me perdoaria se eu fizesse qualquer tipo de ação e não tivesse a certeza de que as pessoas teriam um bom atendimento no nosso Hospital Municipal, que é o hospital referência para atender a pessoa de São José dos Campos com esse tipo de gravidade de doença. Perfeito, prefeito. Nós agradecemos demais a sua participação aqui na SP Rio e é sempre muito bom a gente terminar com o que o senhor acabou de dizer aí, sabendo e tranquilizando a população, sabendo que a administração está atenta e principalmente nesse momento tão difícil para todo mundo, que o atendimento está garantido. Nós agradecemos a sua participação. Douglas? Eu agradeço também ao prefeito e a todo mundo que participou aí assistindo a gente, seja pelo Facebook, pelo site, pelo WhatsApp, mandando perguntas. Lembrando que a gente está sempre aqui para informar com conteúdo de verdade, aí dando o porta-voz que é o prefeito da população. Muito obrigado para quem assistiu e interagiu conosco. Muito obrigado, senhor prefeito. Eu que agradeço. Só para dar um último recadinho. Opa! Quem puder, fique em casa. Quem puder, fique em casa. Quem tiver que sair, fique alerta. Não é hora de relaxar. Todos os dados que eu dei para tranquilizar a população não é para que você minimize a doença. É uma doença grave que não tem um remédio ainda definido para curar e não tem vacina. Então faz você a sua parte, que a prefeitura vai continuar trabalhando para fazer a parte dela. Obrigado e um bom dia a todos. Muito obrigado, senhor prefeito. E na saída não esqueça de colocar novamente a máscara. Um ótimo dia ao senhor. Obrigado. Você conferiu a entrevista ao vivo com o prefeito de São José dos Campos, senhor Felício Ramute, nessas novas designações aí aprovadas pelo governo do estado e já implementadas em São José dos Campos. Douglas? Exatamente, você conferiu, você pode conferir na íntegra aí essa entrevista no site da SP Rio Mais, ou também conferir aí no Facebook do Jornal Vale. Durante o dia, na SP Rio Mais, estaremos aí destrinchando essa entrevista aí com matérias, e amanhã às 9h30 estamos de volta no Jornal Abre Aspas para também comentar sobre as notícias da região, do Brasil e do coronavírus. Muito obrigado por acompanhar a gente. Não tem dúvida, nós agradecemos a sua audiência e amanhã, a partir das 9h30 da manhã, de volta ao vivo, esperando contar com o privilégio da sua audiência. Um ótimo dia a você e até amanhã. Plantão SP Rio Mais.